Assim que os pés tocam este solo abençoado, uma magia estranha, daquelas que a gente não consegue explicar, começa a tomar conta. É um sentimento que se espalha como fogo na palha seca, sussurrando no ouvido do viajante que fazer as malas para voltar para casa é uma péssima ideia. Recentemente, uma tendência curiosa tem causado um verdadeiro alvoroço nas rodas de conversa e fóruns internacionais. Hordas de estrangeiros estão desembarcando no Brasil e, simplesmente recusando-se a partir. E o resultado? Histórias dramáticas de permanência estendida pipocam por todo lado. E veja bem, não estamos falando de passaportes perdidos ou problemas burocráticos na Polícia Federal. Tampouco é a obra de algum incidente infeliz. Não. É uma escolha consciente, vinda do fundo da alma. Eles ficam porque o coração pediu. O plano original era simples, umas férias regadas a caipirinha, um intercâmbio rápido ou uma viagem de negócios a São Paulo ou Rio. Talvez a ideia fosse apenas passar algumas semanas absorvendo a vitamina D desse sol tropical. Mas os dias viraram meses e o que era para ser uma breve visita se esticou, transformando-se numa vida inteira. Quando eles finalmente acordam desse transe, percebem que já se passaram anos vivendo aqui, sambando conforme a música, e tudo parece tão natural quanto o fluxo do rio Amazonas. Hoje essas histórias de amor à primeira vista pelo país se acumulam como as águas de uma cachoeira. Em um fórum online popular nos Estados Unidos, um post recente viralizou, despertando a curiosidade de milhares. O título era um grito de desespero: "Meu irmão foi para o Brasil e sumiu. Quando finalmente consegui contato, ele me disse com uma calma assustadora: eu não encontro um único motivo para voltar para aí. Que feitiço é esse? Essa mudança radical, que deixa as famílias lá fora coçando a cabeça, é o que chamam agora de armadilha tropical. O que exatamente os enfeitiçou? Por que insistem em fincar raízes aqui? Afinal, paisagens bonitas existem em todo lugar. Comida boa e compras também se encontram em qualquer capital globalizada. Mas ainda assim, eles dizem em uníssono: o dia a dia no Brasil esconde um segredo, um borogodó que não se explica, se sente. Essa magia não está nos grandes eventos ou no carnaval televisionado, mas numa transformação silenciosa, como uma brisa quente de verão que entra na alma. Este vídeo vai seguir os passos desses gringos que se perderam e se encontraram nas nossas ladeiras e praias, descascando as camadas desse mistério para revelar o que nós, brasileiros, muitas vezes esquecemos porque já faz parte do nosso sangue. Qual é o charme essencial, dourado e pulsante do Brasil? Por que alguém que pisa aqui pela primeira vez sente essa saudade antecipada de ir embora? A resposta não está nos folhetos turísticos do Cristo Redentor. Tampouco está nos cenários perfeitos para o Instagram. Pelo contrário, a resposta mora na qualidade invisível da nossa rotina, naquele caos caloroso a que estamos acostumados. São os momentos banais, sem filtro, que irradiam um calor humano capaz de derreter o gelo de qualquer europeu. Vejamos, por exemplo, o transporte público. Um francês contou com a voz embargada sua primeira experiência num ônibus no Brasil. Eu entrei esperando aquele silêncio sepulcral de Paris, onde ninguém se olha. De repente, meu coração disparou. O cobrador fez uma piada, alguém ofereceu lugar para uma senhora com um sorriso largo. E duas pessoas que nunca se viram começaram a conversar sobre futebol como se fossem velhos amigos. Aquilo não era um transporte, era uma comunidade sobre rodas. Na Europa, o metrô é frio, cada um na sua bolha de solidão. Aqui a vida pulsa, as pessoas se tocam, se olham. É um caos, sim. Mas um caos cheio de amor. Eles vêm de lugares onde a ordem é fria e o silêncio é a regra. Aqui a nossa desordem afetiva, essa mistura de gente, de cores, de música saindo de uma janela, para eles, é como entrar no universo paralelo onde a humanidade ainda respira. Outra coisa que faz os gringos chorarem de emoção é a solidariedade, o nosso famoso coração de mãe. A segurança aqui tem outro nome, chama-se proteção coletiva. Se você tropeça na rua, 3 pessoas correm para te ajudar a levantar. Se deixa cair algo, alguém grita: "Ei, amigo, caiu aqui." Essa cultura de ajudar o próximo, de tratar o desconhecido como "meu querido" ou "meu anjo", soa como um conto de fadas para quem vem de culturas individualistas. Um estudante americano, Daniel, esqueceu o celular numa mesinha de boteco, uma daquelas de plástico na calçada. Ele voltou suando frio, achando que já era. Mas lá estava o garçom, guardando o aparelho como se fosse um tesouro.
Eu achei que tinha perdido para sempre, disse ele, mas o cara me devolveu sorrindo e ainda disse: cuidado, gringo. Essa honestidade, essa camaradagem de rua, foi como um abraço quente. Derreteu todas as minhas defesas. E o que dizer do nosso atendimento? Aquela simpatia que não se ensina em curso de MBA. Nos Estados Unidos ou na Europa, o serviço é eficiente, mas robótico. Aqui, entrar numa padaria de bairro é uma experiência terapêutica. O dono não quer só vender pão, ele pergunta da sua família, te chama de meu filho, oferece um cafezinho fresco. O rapaz do caixa abre aquele sorriso que vai de orelha a orelha e solta um volte sempre, viu, meu consagrado. Isso não é protocolo, é a alma brasileira transbordando. É esse calor humano, acumulado dia após dia, pão de queijo após pão de queijo, que reconstrói o coração deles. Aqui eu posso finalmente baixar a guarda e ser eu mesmo, eles pensam. Quando essa semente brota, a ideia de voltar para o frio do hemisfério norte desaparece. Quem prova o tempero do Brasil diz quase sem exceção: parece que eu vivia em preto e branco e agora estou vendo em cores. Uma canadense descreveu sua rotina matinal não como um fardo, mas como uma novela fascinante. Pegar o metrô em São Paulo ou o ônibus no Rio é uma aventura antropológica. Sim, é cheio, mas há uma energia vital. Vejo um jovem cedendo lugar para um idoso com um respeito que eu achava que tinha morrido. Vejo crianças rindo. Há uma resiliência e uma alegria no ar que me faz sentir protegida. Parte de algo maior. Ela notou como tratamos as crianças. O Brasil ama crianças. Em qualquer lugar, se tem uma criança, alguém brinca, sorri. Não é incômodo, é celebração. Essa educação do afeto, que começa no berço, deixa uma marca indelével. Seja no supermercado ou na barraca de pastel da feira, o bom dia, meu amor, posso ajudar, querida. Não é falsidade. É o reconhecimento de que o outro existe e importa. Um professor alemão, Marcos, ainda se lembra do seu primeiro dia. Ele chegou atrasado num restaurante simples, um PF prato feito. O dono, em vez de reclamar, disse: fica tranquilo, alemão, a gente esquenta o feijão para você. Senta aí. Ele disse: naquele momento, me senti mais acolhido do que em anos na minha terra natal. A informalidade aqui não é falta de educação, é excesso de carinho. E as nossas noites? A vida noturna vibrante, onde as cadeiras são colocadas na calçada e a música ao vivo une gerações. Para uma mulher, caminhar numa orla movimentada, ver famílias passeando à noite, sentindo a brisa do mar, traz uma sensação de liberdade que elas desconheciam. A cidade vigia a si mesma com olhos de vizinhança. Tudo isso, do bom dia no elevador ao saúde, quando alguém espirra, monta um quebra-cabeça de felicidade simples. É a sensação visceral de ser tratado como gente, não como número. É isso que torna o Brasil um vício incurável. A americana Alissa chegou aqui numa noite quente de setembro, cansada, faminta, depois da meia-noite. Nos Estados Unidos, sair a essa hora seria impensável em muitos lugares. Aqui, ela encontrou uma lanchonete aberta, cheia de vida. Não havia medo, apenas o cheiro de coxinha recém-frita e açaí. Ela entrou e viu aquele mundo de fartura, sucos de frutas que ela nem sabia que existiam, bolos salgados. E o preço? Ela quase caiu para trás. Com R$ 20 eu comi como uma rainha. Uma comida que tem gosto de amor, não de plástico. O atendente ainda brincou com o sotaque dela e ensinou como se pede um guaraná geladinho. Ela pensou: se eu morar aqui, minha vida vai ser essa delícia todos os dias? Foi conquistada pela barriga e pelo coração. Aquela lanchonete simples virou seu santuário. Nos Estados Unidos, as lojas de conveniência são frias e às vezes assustadoras. Aqui são pontos de encontro, cheios de luz e conversa. Quando chegou a hora de Alissa ir embora, o coração apertou. Ela sabia que tinha plantado uma semente de retorno. Para nós, uma coxinha na esquina é rotina. Para eles, é um milagre de sabor e acessibilidade. E para aqueles que voltam, o choque é brutal. Liam, um intercambista, descreveu o retorno ao seu país como levar um banho de água gelada. No dia que cheguei em casa, entrei no metrô e vi lixo, vi rostos fechados, agressivos. Alguém gritava no telefone. No Brasil, mesmo no aperto, as pessoas pedem licença, sorriem, dividem o espaço. Senti falta do calor, do toque. Senti uma solidão imensa no meio da multidão. Isso agora tem nome: saudade crônica do Brasil. É uma síndrome real. Nas redes sociais, os relatos se multiplicam.
Não aguento mais essa comida sem sal, ninguém me dá bom dia na rua. Sinto falta daquele abraço apertado que só brasileiro sabe dar. A vida lá fora parece cinza, fria, desbotada. A segurança material que eles têm nos países ricos não compensa a insegurança emocional, a falta de conexão. Uma dinamarquesa, Emma, disse: aqui na Europa tudo funciona, mas ninguém sente. No Brasil, às vezes as coisas atrasam, mas a vida transborda. Eu prefiro a vida. Ela agora está planejando sua mudança definitiva para trabalhar numa empresa em São Paulo. O Brasil não é mais apenas um destino turístico exótico, é um modelo de vida humana e vibrante. A vontade de voltar para esse abraço coletivo, para esse jeitinho de resolver as coisas com um sorriso, é avassaladora. Ouvimos cada vez mais sussurros em todos os cantos do planeta. Um dia, eu largo tudo e vou morar no Brasil. Vou abrir uma pousada na Bahia, vou trabalhar remoto de Florianópolis. Fóruns de expatriados explodem com dicas de visto e moradia. Eles não querem mais ser turistas, querem ser parte da nossa tribo. Eles buscam essa estabilidade emocional que nossa alegria de viver proporciona, a liberdade de ser espontâneo. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo onde você pode puxar conversa com um estranho na fila do banco e sair de lá convidado para um churrasco no domingo. Luca, um engenheiro de TI italiano, descreveu: no Brasil, eu sou uma pessoa, não uma função. O ambiente de trabalho tem pressão, claro, mas depois tem o happy hour, tem a risada. O colega de trabalho vira irmão. Isso curou minha ansiedade. Mudar para cá tem desafios? Claro. A burocracia é um labirinto, o português é uma língua difícil cheia de gírias e nuances, e as diferenças culturais existem, mas é emocionante ver como eles se jogam de cabeça. Eles aprendem a sambar, a cozinhar feijoada, a entender o que significa meia-boca ou gambiarra. Eles não querem apenas viver no Brasil, querem viver o Brasil. As empresas brasileiras também estão mudando, abraçando essa diversidade, misturando o rigor profissional com a nossa flexibilidade criativa. De um país de férias, nos tornamos um país de destino final. Em algum lugar gelado do mundo hoje, alguém está dizendo: eu não quero voltar, eu quero ir para casa. E minha casa agora é o Brasil. Aqueles que vieram achando que ficariam um mês e agora são chamados de gringos locais estão crescendo em número. É uma revolução silenciosa e apaixonada. Será que alguém muda de país só por impulso? Não. É uma ressonância de alma. Jacob, um inglês que morou em Minas Gerais, contou: no começo, o excesso de intimidade me assustava. O abraço, o beijo no rosto. Mas depois de um ano, quando a dona da padaria gritou: "Ei, sumido!" e os vizinhos me trouxeram um bolo de milho, eu percebi que nunca fui tão amado na minha vida. Quando ele teve que voltar para a Inglaterra, sentiu-se um estranho no ninho. Sinto falta da maciez da vida brasileira. Daquele "fique tranquilo, vai dar certo." Sinto falta de ser cuidado por estranhos. Outro trabalhador filipino, Ed, numa fábrica no interior, disse: o trabalho é duro, mas o brasileiro é leal. Quando errei, achei que seria demitido. O mestre de obras bateu nas minhas costas e disse: bora, meu filho. Levanta a cabeça que a gente conserta junto. Chorei. Essa parceria não tem preço. Claro, há os que reclamam. Dizem que somos barulhentos, que invadimos o espaço pessoal, que tudo é muito intenso. Dizem que a política é complicada. Mas no final do post a conclusão é quase sempre a mesma. Mesmo com tudo isso, eu daria tudo para estar lá agora, tomando uma água de cocô e ouvindo alguém rir alto. Para nós brasileiros, essa nossa bagunça calorosa, nossa resiliência, nosso jeito de rir da desgraça e celebrar a vida, é normal. É o ar que respiramos. Mas para o mundo cansado, solitário e frio, o Brasil é um farol de humanidade. Eles vêm buscando o sol, mas ficam por causa do calor humano. Eles descobrem que o Brasil não é um lugar, é um estado de espírito. Dizem que quem bebe da água do Brasil sempre volta. Mas a verdade é mais profunda. Quem prova o amor brasileiro nunca mais se sente completo em outro lugar. Seja um cafezinho oferecido de graça, um papo furado no ponto de ônibus ou o pôr do sol aplaudido na praia, esses fragmentos de vida criam raízes eternas. Se este vídeo fez você olhar para o nosso Brasil com mais carinho e orgulho, ficarei imensamente feliz. Por favor, escute com atenção porque o mundo está se apaixonando por nós. E se você sentiu esse orgulho bater no peito, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe.
Sua história é o que tece essa colcha de retalhos colorida que é o nosso país. Muito obrigado por assistir até o final. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.